Bom, Vitor, eu vou falar um pouquinho sobre você. Se você quiser também complementar, fica à vontade, tá? E pedir também um pouquinho, depois da sua apresentação, para você explicar, assim, dar uma introdução sobre esse processo migratório, para a gente entender melhor esse cenário, principalmente para a gente que quer migrar aí para Portugal. Bom, gente, o Vitor, ele é advogado, ele é graduado em Direito em 2014, ele se graduou. Então, ele está aí há algum tempo, né, atuando e foi para Portugal com o intuito, né, de atuar nessa área imigratória. Ele também é pós-graduado em Direito da Nacionalidade e Imigração pela Universidade de Lisboa. E ele atua no escritório físico na cidade do Porto, né? E ele atua em todo o território nacional ali de Portugal. Bom, Vitor, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Agora a palavra é sua. E depois explica pra gente sobre esses processos migratórios. Dá só uma introdução e depois eu vou fazer várias perguntas que o pessoal É, traz pra gente no nosso grupo de vagas. pronto. Bom, como a Bruna disse, o nosso escritório aqui em Portugal fica na cidade do Porto, e apesar de ficar na cidade do Porto, os nossos clientes estão literalmente espalhados pelo mundo, e nós fazemos os procedimentos em todas as cidades, né? Portugal é um país bem pequeno, principalmente em comparação ao Brasil. Bom, em relação a esse processo migratório, é muito importante as pessoas entenderem que ele requer planejamento, e requer principalmente entendimento, ou seja, muitas pessoas acham que esse processo de imigração ele termina com a concessão do visto, tá? Mas na verdade não. Eu diria que a concessão do visto significa ali 30 a 40% do processo. Para ser um residente legal em Portugal, é necessário ter o título de residência, tá? Então, primeiro, qual é o passo? Fazer ainda no país de origem, né? A etapa um, que é o visto, tá? Então, o visto de residência, ele vai te trazer dois direitos, que é entrar em Portugal de forma legal e ter Uhum. direito a fazer uma entrevista na AIMA, que é o órgão de estrangeiros em Portugal. Então, a primeira etapa é o visto no país de origem, que dá o direito de entrar e passar por essa entrevista. A segunda etapa é a mais importante, que é a tal entrevista na AIMA para a concessão do título de residência. Então, esse é o documento oficialmente que vai tornar essa pessoa, esse cidadão estrangeiro, um residente legal em Portugal. Então, resumidamente, passo um: solicitar um visto de residência no país de origem ou num país onde resida legalmente, entrar em Portugal, passar nessa entrevista da AIMA para objetivo final, obter o título de residência, que aí sim torna um residente legal, tá? E você dá essa consultoria, por exemplo, sei, eu quero imigrar, mas eu não sei qual visto que eu tenho que aplicar. Você dá esse tipo de consultoria, dependendo do perfil da pessoa, ou não? Sim, Você orienta. a gente tem uma consultoria jurídica que é exatamente o que a gente chama de Uhum. consultoria migratória, para a gente primeiro explicar o passo a passo, os prazos que a gente vai falar também um pouco hoje. Então, para deixar, digamos assim, bem claro o caminho e também Uhum. analisar de acordo com o perfil daquela pessoa, da família, né? Então, às vezes a pessoa vai migrar o marido, esposa, filhos menores, filhos maiores. Então, a gente traça o melhor caminho e o caminho legal, já alinhando a expectativa de prazo, Perfeito, valores, o que precisa para se regularizar, porque tudo isso é muito importante para a adaptação aqui em Portugal. perfeito. E sobre, assim, os tipos de vistos para profissionais, assim, de TI, você teria um resumo, assim, introdutório para a gente saber quais tipos, porque eu sei que tem vários, né? É, Sim. e a gente fica meio perdido na hora de solicitar. Sim, por isso que é até importante também, digamos assim, saber bem do processo, porque é muito Uhum. comum as pessoas acharem que vão fazer um tipo de visto e, na verdade, precisam fazer outro tipo de visto. Então, isso é muito comum, inclusive é a causa
de atrasar o processo ou até mesmo de ter um indeferimento. Então, eu diria que para os profissionais da área de TI, existem quatro grandes tipos de visto de residência, tá? Tem o visto D1, tá? Que é o para atividade profissional subordinada. Basicamente, para aquele profissional que já conseguiu, com uma empresa em Portugal, ou que tem sede em Portugal, uma filial em Portugal, um Uhum. contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho. Então, aqui é uma grande vantagem que, para as empresas, não precisa obrigatoriamente ser um contrato, pode ser até a promessa de contrato, tá? Esse é o D1, que é profissional subordinado, que fazendo um paralelo com o Brasil seria equivalente ao CLT, ou seja, aquela pessoa que tem um contrato, um vínculo formal com uma empresa, tá? Entendi. Uhum. Esse tipo de visto é o tal do procedimento ordinário, procedimento comum, ou seja, atualmente ele só consegue ter o título de residência em Portugal se ele iniciar no Brasil, por exemplo, né, no país de origem, o visto de residência. Então, se ele vier para Portugal sem um visto de residência, conseguiu o contrato, conseguiu um trabalho em Portugal, ele não consegue mais se regularizar. Ele obrigatoriamente precisa fazer a etapa um, que é o visto de residência, tá? A outra Então, forma, mesmo só te cortando um pouco, mesmo eu tendo já o contrato de trabalho, eu chegando em Portugal, eu tenho obrigatoriamente que me regularizar. Eu não posso chegar atuando. exatamente. Então, por exemplo, a empresa X entrou em contato hoje com a Bruna. Olha, Bruna, a gente precisa de você urgente, tá aqui o seu Uhum. contrato, salário. Você começa semana que vem, pode embarcar. Você é toda feliz, pega, compra passagem aérea, embarca, chega em Portugal. Ah, agora eu preciso me regularizar. Não pode. Por quê? Porque Nossa. esse contrato subordinado ele vai para a regra geral, que é a regra ordinária. Você só consegue ter direito a passar naquela entrevista da AIMA, né, que é o órgão de Aham. imigração, se você entrou com um visto de residência. Então, aquele visto ele vai ser, digamos assim, o seu passaporte para ter a entrevista no órgão migratório em Portugal. Senão, você não consegue. Pode ser um contrato de 2.000 euros, de 15.000 euros, é obrigatório vir com visto, tá? Ou Nossa, seja, não mais vindo como turista. entendi. E Ah, quais seriam os outros então, a vistos? outra possibilidade é muito semelhante a esse D1, que é o D2, que é o profissional que vai fazer uma atividade profissional, só que independente. Então, enquanto que Uhum. aquela subordinada primeira era um contrato de trabalho equivalente ao CLT, esse profissional vai exercer a profissão de forma independente. Então, ele tem, na verdade, um contrato de prestação de serviço e não um contrato de trabalho, um CLT. Ou contrato de prestação de serviço, ou mesmo um contrato de sociedade. Então, ele abre uma sociedade, né, uma empresa em Portugal, e a empresa dele é contratada pela empresa XYZ para ele prestar, digamos assim, serviço. Tá? Entendi. E também é aquele procedimento ordinário, comum. Só consegue chegar no título de residência, ou seja, ter a residência regularizada, tendo feito o visto de residência no país de origem. Também não consegue mais vindo como turista. Entendi. Também precisa se regularizar antes de atuar. Então, resumindo, tem que ir com dinheiro reserva para Portugal e esperar a boa vontade da EMA, né? Sim, até que nesses casos, a pessoa já indo com contrato de trabalho, né, no caso do D1, ou prestação de Uhum. serviço, no caso do D2, ele chegando em Portugal com visto, ele já consegue trabalhar, tá? Por quê? Porque, via de regra, ele Ah, já tá. chega com um agendamento, então ele já Uhum. consegue ali exercer a atividade profissional dele, tá? Então, digamos assim, menos mal que ele não precisa, digamos assim, ficar alguns meses sem vínculo, sem receber em Ah, euro. então tá. Ele consegue trabalhar, tá? Menos mal, então. É, menos mal. Até porque tem demorado bastante até realmente receber o título de residência. São alguns meses, mesmo fazendo tudo de forma legal, vindo com visto, tendo trabalho, ainda assim demoram alguns meses. Então, essas pessoas podem sim trabalhar. Ah, então tá. Uma outra possibilidade
talvez muitos aqui tenham interesse e, digamos assim, preencham o requisito, que é atividade altamente qualificada, né? Que é o Aham. visto D3 e é atividade altamente qualificada para trabalhador subordinado. Ou seja, é quem também, mais uma vez, vai ter que ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho, só que ele preenchendo dois requisitos a mais, ele é considerado altamente qualificado. Então, esse procedimento ele acaba sendo mais benéfico, é um visto que é emitido de forma mais rápida e traz alguns direitos mais benéficos aqui em Portugal, tá? E quais são esses dois requisitos a mais? A remuneração mínima, ela tem que ser de pelo menos 1.725 euros, tá? E, além disso, comprovar habilitações técnicas, tá bem? Então, vamos Uhum. supor, a tal empresa te oferecer um contrato de trabalho, você atua na área de tecnologia da informação, você tem formação, tem como comprovar a experiência profissional e o salário que essa empresa está te oferecendo é acima de 1.725 euros. Então, você pode fazer o visto de residência para atividade altamente qualificada, tá? Diferentemente daquele profissional subordinado, que seria o D1, que teria o contrato, mas um contrato que o valor não chegaria a 1.725 e também que não comprovaria essa experiência e essa habilitação na área de tecnologia. Ah, entendi. Esse visto é mais específico ali para quem tem essa habilidade técnica, né? Essa formação mais Exatamente. técnica. Nos Tá. últimos anos, o governo português ele identificou que faltam muitos profissionais dessa área aqui em Portugal, tá? As empresas então fizeram um lobby e o governo criou, digamos assim, um mecanismo para facilitar essa mão de obra qualificada. Perfeito. Além disso, se vocês lembram que eu falei sobre o caminho ordinário, o procedimento ordinário, que é fazer o visto, entrar e Uhum. passar na entrevista da AIMA. Essa atividade altamente qualificada, ela é tão importante que é um procedimento extraordinário, ou seja, tem um procedimento especial. Então, vamos Nossa. supor que aquela pessoa veio sem visto, tá? Uhum. Ela veio sem visto. De forma excepcional, por ser um profissional altamente qualificado, ele consegue se regularizar em Portugal, tá? Então, digamos assim, naquele exemplo que eu dei, Bruna, aqui está o seu contrato, eu preciso de você semana que vem. Nesse caso, você sendo atividade altamente qualificada, ou seja, aquele salário de pelo menos 1.725 euros, comprovar que tem habilitações técnicas, experiência profissional, aí sim, nesse caso específico, o governo traz esse benefício para justamente atrair essas pessoas. Então, não precisaria obrigatoriamente do visto, tá? Entendi. Existe, Mas é o que a lei precisaria. chama de dispensa de visto. Ah, legal. Mas, por exemplo, precisa de comprovação, né? Sim, precisa Tá. comprovar a remuneração. Isso é simples, né? Porque com o contrato ou a promessa já vai ter ali discriminado o valor que a empresa está ofertando. Então, vamos supor nesse exemplo: a empresa ofereceu 2.000 euros. Pronto. Ali já é a prova que você vai ter a remuneração acima do mínimo. E as Perfeito. habilitações técnicas, um diploma, certificado, carteira de trabalho do Brasil, comprovar experiências passadas. Então, também é a forma de comprovar para ter essa regularização em Portugal. Perfeito. E tem mais alguma opção ou são só esses? Tem mais uma opção que também é recente, tá, na legislação portuguesa, que são os nômades digitais, tá bem? Então, para aquela pessoa, seja ela que trabalha para pessoa física ou pessoa jurídica, seja ela trabalhar, digamos assim, ter contrato como pessoa jurídica, ela Uhum. consegue fazer esse visto de nômade digital. Ele tem uns requisitos diferentes, que é basicamente comprovar um rendimento de pelo menos 4 vezes o salário mínimo português, tá? E a vantagem é que essa empresa para a qual a pessoa tem contrato, presta serviço, não precisa ser uma empresa portuguesa. Então, essa empresa pode ser, por exemplo, como nós fazemos muito nos Estados Unidos. Então, Uhum.
Aqui a Bruna tem um contrato com uma empresa, presta serviço para uma empresa americana. Ela mora hoje em dia no Brasil, então ela consegue comprovar que ela recebe acima de 4 salários mínimos portugueses, tá? Então, para vocês terem ideia, 4 salários mínimos portugueses hoje seriam 3.680 euros, tá? Aproximadamente ali 23 mil reais. É um valor alto, mas muitas pessoas conseguem, né, obter esse valor, e essa empresa não precisa ser de Portugal, então é uma grande vantagem. Então, trabalha para uma empresa da França, da Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, comprova que recebe pelo menos 4 vezes o salário mínimo, pode solicitar o visto de nômade digital. Perfeito. Mas, por exemplo, se chegar lá, eu quero trabalhar agora para empresas de Portugal, pode com esse visto ou Pode, não? Pode, pode, não tem problema. pode. Não tem problema. A pessoa chegou, aparentemente ela fez o visto de nômade digital, conseguiu o título de residência, né, como nômade digital. Geralmente, o primeiro título de residência vai ter uma validade de 2 anos. Vamos supor que naquele ter um ano o contrato acabou, ou seja, ele não tem mais o contrato com aquela empresa fora de Portugal, mas foi contratado por uma empresa portuguesa. Então, ele consegue renovar o título de residência. E aqui tem uma grande vantagem que, para renovar um título de residência, ele não precisa mais comprovar aquele valor muito alto, que seria de 4 salários mínimos. Bastaria o valor de um salário mínimo, pelo menos um salário mínimo. Então, se ele veio para Portugal como nômade digital, tinha um salário muito alto, 4 salários mínimos, conseguiu o título, as condições mudaram, saiu daquela empresa, conseguiu uma outra empresa em Portugal, não precisa mais ter os 4 salários mínimos. Um salário mínimo é suficiente para ele renovar o documento dele e continuar residindo e trabalhando em Portugal. Ah, isso é bom. Perfeito. Agora vamos às perguntinhas. Ficou tudo bem esclarecido, né? Acredito que a galera entendeu também. Antes eu responder o Paulo Godoy aqui, que perguntou no chat. Acabei de entrar, não sei se já foi falado especificamente sobre SAP, como, como funciona o mercado Espanha e Portugal. Então, eu vou falar, tá? Porque aqui sobre SAP eu vou falar do mercado, que é o que me compete. Hoje nós recebemos, né, eu e o Décio aqui, que estamos mais, né, na frente desse processo aí, a gente recebe muita mensagem de recrutador, de fora, Portugal, Espanha, Canadá, para SAP. Só que qual o requisito básico que, obviamente, que eles pedem? Inglês fluente e saber tecnicamente o SAP. Tá? Então o mercado ele tá super aquecido, a gente tem inúmeras vagas. Não sei se você tá no nosso grupo, depois eu vou pedir para o Décio compartilhar aqui o link, mas a gente recebe inúmeras vagas o tempo inteiro. E às vezes até se a pessoa não tiver experiência, mas souber falar inglês, eles estão querendo. Então, assim, tá super aquecido, tá? Por isso que a gente promoveu essa live, inclusive a gente conheceu o Vitor, por conta desse cenário de muitas pessoas quererem imigrar, estarem aqui no Brasil ou em outros locais também, mas querer imigrar para Portugal ou países perto, né, como a Espanha, por exemplo, que está facilitando mais ali para os imigrantes. Então, a gente acabou abraçando esse mercado, né? Por coincidência do destino, a gente atua com empresas de Portugal também. Tem 2 anos que a gente tem contratos com empresas de Portugal, que a gente tem alunos de fora. Então a gente acabou que a gente está quase em Portugal, mesmo não estando em Portugal. Então a gente abraçou aí esse cenário e por isso que a gente promoveu essa live para que vocês pudessem conhecer o Vitor, que é uma figura importante nesse processo de imigração, que depois, né, quando vocês se consolidarem aí, vocês podem procurar o Vitor. A gente vai deixar todos os canais aqui de contatos dele, nas redes sociais dele, para que vocês possam entrar em contato também, posterior à live. Bruna, só fazer um adendo sobre o nômade digital, Claro. que às vezes as pessoas não têm o conhecimento de uma situação importante. No caso do nômade digital,
esse contrato, né, esse vínculo, ele pode ser com mais de uma empresa e esses valores serem somados, tá? Então, por Ah, exemplo, no que legal. último visto que nós fizemos, um cidadão brasileiro, ele tem uma pessoa jurídica e ele presta Uhum. consultoria para uma empresa nos Estados Unidos e para uma empresa no Brasil. Então, o valor de cada uma das empresas não ultrapassaria esse valor de R$ 23.000, mas o valor somado desses dois contratos, sim. Então, na própria lei já tem essa indicação, esse visto foi aprovado, nós conseguimos fazer essa aprovação, então isso é bem pacificado, ou seja, não precisa que esse valor seja exclusivamente de um contrato ou de uma empresa. Se ele tiver, por exemplo, uma empresa e três consultorias, cada uma Uhum. paga ali em torno de R$ 8.000, exemplo. Ele já teria ali os R$ 24.000, suficiente para fazer o nômade digital, por exemplo. Ah, excelente, não sabia disso. É, Legal. essa formação, realmente, muitas pessoas acreditam que não fazem realmente ideia de que pode ser somado esses valores. Inclusive, essa pessoa, na altura, ele não sabia, e aí, durante a nossa consultoria, eu fui falando: olha, mas então você tem dois contratos, enfim. E aí eu falei para ele dessa possibilidade, e aí a gente já identificou que o nômade digital seria a melhor opção para ele. Perfeito. Por isso que entrar em contato com o profissional certo é importante para a gente É porque descobrir esse tipo de coisa. muitas vezes a pessoa não sabe até o caminho que já existe, né? Exato. E aqui, com os profissionais de TI, falando mais da nossa área aqui, é muito comum a gente atuar também como PJ aqui, né? É, Uhum. ter a nossa própria empresa, nossa própria consultoria, ou atuar em vários clientes por conta do tipo de contrato ali que dá para conciliar. E aí, juntando todos realmente, né? Eu tenho amigos que faturam mais de R$ 30.000, né? A gente fica brincando, a Soma, gente fica competindo ali com o médico, né? Estão ganhando mais que médico, 30, 40 mil. Então, assim, é bom saber disso, porque dá para aplicar para esse visto de nômade digital. sim. Perfeito. Vitor, eu separei algumas perguntas aqui que a gente mais recebe, né? É, Tanto que foi por isso que a gente entrou em contato com você, para a gente ter esse canal para ajudar as pessoas que estão querendo imigrar aí e realmente oferecer, sugerir uma pessoa com toda a qualificação que você tem, né? Inclusive. Já te agradecer aqui por estar conosco Imagina. novamente. Eu sei que entrou mais gente aí, não viram, mas te agradecer aí pela disponibilidade. Eu sei que em Portugal já é tarde e você está aqui conosco. Obrigada. Nada, Vamos imagina. lá. Vou fazer as perguntinhas aqui. A primeira pergunta você acabou respondendo, né? Que foi até de um aluno nosso, que se existe algum visto ou forma de contratação específico para quem trabalha remoto para empresas de fora, que seria o visto de nômade digital. Não sei se ele está aqui, mas foi respondido, Perfeito, né? perfeito, é exatamente isso. É, A outra pergunta é em relação a ser PJ, que a gente acabou de falar, aplicar para o visto de alta qualificação, né? A gente pode, por exemplo, se eu for PJ no Brasil, é, eu posso só solicitar o nômade digital ou o D3, por exemplo, é, somente se eu tiver o rendimento menor daquele do nômade digital que eu posso para o D3, por exemplo. Tem essa diferença, né? Se meu rendimento for menor que 4 salários mínimos, certo? Uhum. Eu aplico para o D3, por exemplo, ou D2, certo? Isso, exatamente. Se for maior, eu posso aplicar eu tenho mais possibilidade, que aí seria o nômade digital, que, ao meu ver, para o profissional de TI é o melhor. Porém, tem essa questão do salário, né, do valor ali, que a gente tem que ter, que é bem alto, então seria mais para pessoas que têm mais experiências, mais sêniores ali, para atuar. Mas, por exemplo, quem está iniciando na área não vai ganhar isso. Vai ganhar talvez 3, 4 mil, 5 mil.
para esse tipo de pessoa, mesmo sendo PJ, se ela for PJ no Brasil, ela pode aplicar para o D2 ou para o D3, En- certo? Então, aí vai depender, por quê? Se ela tem uma PJ no Brasil, mas o contrato, se ela vai ter um contrato, por exemplo, com uma empresa em Portugal, né? Então ela foi procurada por uma empresa que tem sede ou filial em Portugal. Aí sim, ela pode fazer ou D2, ou D1, ou D3, né? Depende do tipo de contrato e do valor que ela vai receber. Então aí sim, ela teria essas, digamos assim, as possibilidades, as três primeiras possibilidades, exceto o nome de por conta do valor. Então, analisaria qual é o tipo de contrato, né? Se é subordinado, prestação de serviço, se o valor do contrato, digamos assim, é de até aquele valor de 1.725 ou não. Então, a gente faria ali, digamos assim, uma análise dos requisitos da proposta que ela tem, Aham. ou do contrato, para identificar ali qual visto ela consegue solicitar. E eu tenho que estar com esse contrato, por exemplo, se tiver o contrato de trabalho ou proposta, eu tenho que estar com tudo assinado certinho antes de dar a entrada no visto, porque lá na hora de dar a entrada eu vou precisar desse documento para eles avaliarem se pode ou não, né? Se vão, no caso, conceder o visto ou não, né? Exatamente, ou seja, o contrato assinado já pela empresa, né, e pelo requerente, ou a proposta, né, que, como eu disse, também pode ser uma proposta, ela já precisa existir para dar entrada no visto. Ou seja, já é um dos principais documentos do processo de visto, tá? E isso é muito importante ficar atento, porque nos últimos anos os consulados eles têm exigido algumas cláusulas específicas, tá? Então, por exemplo, cláusula de validade. Então, em alguns contratos, eles exigem que conste lá uma cláusula no seguinte teor: a empresa informa que após ou se o visto de residência for concedido, o contrato automaticamente passa a ser válido. Então, além do contrato, existem algumas cláusulas que os consulados têm pedido para que aquela Uhum. pessoa, de fato, vai entrar em Portugal já tenha realmente um trabalho, né, para que ela consiga se regularizar e trabalhar em Portugal. E ainda nessa questão, os alunos, o pessoal do grupo pergunta muito qual a diferença entre carta proposta e contrato de trabalho, porque algumas carta proposta ou carta promessa, não entendo Uhum. muito bem. Você pode explicar melhor. E o É, contrato de trabalho? pronto. Carta proposta, promessa de contrato, são vários nomes para o mesmo tipo de documento. Bom, na verdade, para o processo de visto, esses documentos são equivalentes, tá? Então, tanto a gente pode fazer o processo com a proposta, com a promessa, ou com um contrato já, digamos assim, formalizado. Então, do ponto de vista legal, não tem diferença nenhuma. A questão é que o contrato geralmente já vincula a empresa, então já tem aquela cláusula, cláusula de emissão do visto. A partir do momento em que o visto de residência for emitido, o contrato automaticamente já está válido. Então, por isso que as empresas, na maioria das vezes, têm optado por essa proposta, porque aí ela, geralmente a empresa fala, ok, o seu contrato vai ser validado, mas assim que você entrar em Portugal, e não desde a emissão do visto. Porque às vezes a pessoa demora ali um mês, 2 meses, né, para vir para Portugal. Então as empresas acabam fazendo essa questão da promessa ou da proposta para só validar quando a pessoa efetivamente se apresentar em Portugal. E ambos têm esse período de 30 não, 90 dias para entrar, né? 3 meses. É, na, Independente se for contrato, se for contrato ou carta proposta, promessa, eles dão 90 dias para entrar no país, né? Só para é, entrar. Tipo, se a pessoa na conseguiu vir verdade, são 120, tá? 120, Ou falei seja, errado. qual é a dinâmica? Todo visto, quando é aprovado, ele dá um período de 120 dias para a pessoa entrar em Portugal. Então, aqui, por exemplo, estou vendo aqui o nome de alguém da live, Ricardo. O Ricardo aqui recebeu o visto, foi aprovado, seja ele qual for.
tá? Nômade, trabalho subordinado, enfim, seja ele qual for. Recebeu o visto, foi aprovado. Vai ter lá escrito no visto, validade de 120 dias e vai ter a data. Então, esse visto é válido até, exemplo, 14 de maio. Então, o Ricardo, ele tem que entrar em Portugal até 14 de maio. O visto dele é válido até 14 de maio. Então, ele pode entrar no dia seguinte ou pode entrar lá no início de maio, até 14 de maio. Então, por isso também da promessa. Porque às vezes a pessoa que recebe o contato, a promessa, não vem logo que o visto é aprovado. Às vezes espera 2 meses, 3 meses para entrar. Então, o prazo é de 120 dias. Tá? Passou os 120 dias, convém estar dentro de Portugal, não sair de Portugal, esperar a regularização na AIMA para ter o título de residência. E eles, assim, por exemplo, se encontrar com a pessoa, sei lá, pedir lá o passaporte, ver que já venceu. Tem algum documento que prove, estou esperando o agendamento da AIMA? Teria que apresentar esse tipo de documento para o fiscal, enfim, para a pessoa que for perguntar ali? Sim. Atualmente, exceto em casos assim de erro do consulado, mas diria que 99% dos casos, quando o visto é emitido, ele já vem, a gente faz um cadastro no site da AIMA, né? E já tem ali um agendamento feito, tá? Então, por exemplo, nós agora na primeira semana de janeiro recebemos um visto aprovado de um casal e fizemos o cadastro na AIMA e na segunda-feira já recebemos o agendamento. Então, o agendamento já veio para maio. Ou seja, já mais ou menos Pois é. eles agendam ali para a data após os 120 dias. Às vezes um pouco mais, mas assim, tendo o agendamento já é uma segurança de que aquela pessoa não vai ter problema. Ah, legal. Que bom. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Sobre a formação acadêmica para o visto D3, se ela é obrigatória ou não. E se a formação que a gente tem aqui é válida para Portugal, né? As graduações, ou Sim. tem que fazer alguma revalidação aí? Não sei. Bom, os cursos, né, sejam eles cursos de universitários ou às vezes cursos técnicos, eles são válidos, tá? É importante que eles sempre tenham a apostila de AIA, ou seja, que a pessoa que tem um diploma, um certificado de curso, ela faça o apostilamento de AIA, que é um procedimento feito em cartório, para que esse documento seja, digamos assim, válido em Portugal, tá? Mas sim, via de regra, não precisa fazer uma validação. E para o visto D3, né, que seria o altamente qualificado, a lei pede comprovar, né, ser titular de qualificações profissionais elevadas. Então, um conceito muito genérico, subjetivo. E em outra legislação, a gente tem uma definição, né, que seria aquelas pessoas que têm título de formação, que seriam diplomas, cursos, certificados de cursos, e também diz experiência profissional. Ou seja, às vezes a pessoa não tem uma graduação, né, uma licenciatura, como se diz aqui em Portugal, um mestrado, mas tem como Uhum. comprovar que fez cursos técnicos, cursos profissionalizantes e experiência profissional. Então, a junção, né, desses documentos é a forma de comprovar que ela está apta, né, que ela tem essa qualificação. Então, no caso, o D3 de alta qualificação, ele também serve para profissionais que são técnicos. No caso, por exemplo, técnico de informática. Ele não Sim, tem uma graduação, mas ele tem ali o curso técnico, ele tem a experiência que ele atuou ali, né, em várias empresas, e isso serve então para ele também aplicar para o visto D3. com certeza. Serve. Perfeito. Foi aquilo que eu disse. Geralmente, quando a gente faz uma consultoria para a etapa um, que é o visto, ou para aquela pessoa, né, que veio sem um visto, mas por ser altamente qualificado pode se regularizar direto em Portugal, nessa consultoria a gente já identifica tudo que ele pode juntar para comprovar experiência profissional e capacidade técnica.
Então, às vezes, a experiência profissional é 100% do Brasil. Ok, não tem problema nenhum. Contratos anteriores. No Brasil, a gente tem a CTPS digital, né, que é a Carteira de Trabalho Digital, Uhum. É, agora também é tá tudo aceita em digital. Portugal para comprovar. Cursos de universidade ou cursos técnicos. Todos esses documentos eles são aceitos em Portugal para comprovar essa altamente qualificação. Pegando um gancho nessa questão de documentos, quais são, assim, os documentos básicos que praticamente todo processo de visto exige? Bom, sempre existe aquele rol, né? Aquele a gente chama no direito de núcleo duro, né? Aquilo que é comum para todos os processos, que é obviamente, mas é sempre bom dizer, né? Um passaporte válido, tá? E essa validade, ela não pode ser, digamos assim, por um curto período. Por quê? Por lei, esse passaporte ele tem que ter uma validade de pelo menos 15 meses para frente, tá? Uhum. Então, se você tem um passaporte que vai vencer daqui a 8 meses, aí você pensa assim, tudo bem, o visto é aprovado em 2, 3 meses, eu tenho 4 meses para entrar em Portugal, tá. Quando eu chegar lá, eu renovo num consulado. Não. Por lei, é necessário que esse passaporte ele tenha pelo menos 15 meses de validade, tá? Além disso, também para quem, por exemplo, alterou o nome, né, às vezes se casou, acresceu um sobrenome, ou se divorciou, tirou um sobrenome, é necessário ter, né, um passaporte com o nome atualizado, tá? Senão esse Perfeito. processo não vai ser aceito. Então, passaporte atualizado com pelo menos 15 meses de validade, registro criminal da Polícia Federal, com a apostila de AIA, também é sempre necessário, seguro-saúde, tá? Então, o seguro-saúde, ele também é obrigatório em todos os tipos de procedimento. E é aqui já uma dica, né? Nós, brasileiros, temos uma facilidade no seguro-saúde, tá? Existe um protocolo entre o governo brasileiro e o português que gerou o PB4, que atualmente se chama CEDAM, que é o Certificado de Direito à Assistência Médica. Mas, em síntese, é Uhum. um seguro-saúde gratuito entre brasileiros e portugueses. Então, esse documento ele é solicitado no gov.br, né, no site do governo brasileiro. Geralmente fica pronto em 2 a 4 semanas e ele é aceito como um seguro-saúde para Portugal e é gratuito. Então, Olha, eu não outras sabia. nacionalidades precisam contratar um seguro-saúde privado. Nós, Uhum. brasileiros, temos essa vantagem de ter um seguro-saúde gratuito. E Olha, eu por não vezes é sabia. muito caro. Recentemente a gente fez vistos de indianos e esse seguro-saúde para o indiano, ele é muito caro. Ele diria que é em torno ali de uns 500 a 600 euros só para ter, por alguns meses, um seguro-saúde para poder o visto ser validado. Então, é uma vantagem que nós temos, né? Nossa, muito interessante. Eu não sabia que a gente tinha essa peculiaridade na hora de solicitar e também não Sim, sabia que todos os processos pediam seguro-saúde. Não sim. sabia. E essa questão do registro criminal com a apostila de AIA, esse apostila de AIA é aquele documento que a gente vai no cartório e o cartório faz um procedimento lá que é como se fosse uma validação, né, do documento em Isso, cartório, certo? eu vou até explicar aqui. Eu estava aqui com os documentos de nacionalidade. Olha, tá dando para ver? Deixa eu tirar Tá, aqui. tá embaçadinho por causa da É, sua. olha, eu sou péssimo em tecnologia, tá vendo? Eu preciso É fazer vídeo uma live 7. para ter a ajuda de vocês com tecnologia. Ah, Você tem que ir no botãozinho do vídeo settings e colocar é porque eu uso mais o Google Meet, deixa virtual eu... backgrounds e botar no one. Eu vou te mandar o Ah, print aqui. Vou te mandar o print aqui. ok. Bom, mas de qualquer forma, acho que nem precisa também, é só para explicar. O que é o apostilamento de AIA, né? O apostilamento de AIA, ele é um procedimento que é feito nos cartórios no Brasil, tá? Então, é como se fosse um procedimento de validação.
Então, é o procedimento que você faz no cartório, você leva o documento original e pede apostila de aia. Esse é o nome correto. Então, geralmente, no verso do documento vem como se fosse uma mini apostila, né? Que Uhum. nada mais é do que um papel retangular, que no caso do Brasil é mais ou menos de cor azul, e que vai trazer a validade para esse documento, ou seja, para esse documento ser utilizado no estrangeiro, que é como a lei chama. Então, exemplo, vamos supor que além do registro criminal, vai vir um casal para Portugal. Então, a esposa vai ser a contratada e o marido vai como acompanhamento familiar. Então, no processo do marido, precisa ter a certidão de casamento para comprovar que, obviamente, ele É. faz parte da mesma família. E aí eles pedem a certidão de casamento no cartório e já pedem com a apostila de aia. E aí eles já recebem esse documento validado para ser utilizado aqui em Portugal. E outros documentos também precisam dessa apostila, por exemplo, eu tenho graduação e pós-graduação, tenho esses certificados. Eu preciso apostilá-los também para apresentar lá ou não tem necessidade? Sim, precisa. Via de regra, né? Óbvio que existem documentos excepcionais, mas a Uhum. regra é: se é um documento público ou privado no Brasil, para ele ser aceito em Portugal ou qualquer outro país, tá? Ele precisa ter a apostila de AIA. Então, um diploma precisa ter a apostila de AIA, certificados, cursos precisam também ter a apostila de AIA, o registro criminal do Brasil, a apostila de AIA. Então, a regra é apostila diária. Excepcionalmente, alguns documentos acabam tendo dispensa da apostila diária, tá? Mas a regra para o processo de visto é a apostila diária. Beleza. Deixa eu ver. A Tatiana colocou aqui: é possível mudar o tipo de visto, por exemplo, entrar com visto de trabalho subordinado, com promessa, depois perceber que seria melhor a prestação de serviços e solicitar essa alteração? Ou é um novo processo que deve Essa é ser uma feito questão. no país de origem? Essa é uma questão muito importante da Tatiana, eu estou vendo aqui, Tatiana Freire, é uma questão realmente muito importante. Via de regra, não é possível, tá? Então, exceto se for o altamente qualificado. Então, eu vou responder a pergunta Uhum. dela e já trazer um exemplo para deixar mais claro. Então, vamos supor que a Tatiana teve uma proposta de trabalho, ou seja, um contrato de trabalho, né? Então, que seria o tal do D1, né? Um contrato subordinado. Ela aplicou para o visto D1, o visto D1 foi aceito, e quando o visto D1 é aceito, na parte de baixo do visto, no canto direito inferior, tem um artigo. Então, vai ter lá, no caso do D1, artigo 59. O que isso quer dizer? Que a entrevista da Tatiana, quando ela for à AIMA, vai estar lá vinculado ao artigo 59, que é contrato de trabalho subordinado. E vamos supor que ela chegou lá na hora e em Portugal a empresa falou: olha, Tatiana, esquece, na verdade vai ser prestação de serviço. Então não é mais um contrato subordinado, é como se fosse prestação de serviço, MEI, por exemplo. Aí a Tatiana, Uhum. ok, o valor é o mesmo, por mim tudo bem. Chegou na entrevista, o funcionário vai ver: opa, o seu tipo de processo que você está me pedindo é diferente do que você veio. Então, não é aceito, tá? Excepcionalmente, qual é o caso do altamente qualificado? A gente já teve casos como esse, a pessoa veio com um contrato subordinado aqui, mudou, não teria o direito, mas por ser altamente qualificado, é aquela regra especial. Ele não precisa do visto. Então, aí ele consegue solicitar por ser altamente qualificado. Mas a regra é: fez o visto no Brasil, vai ter um artigo. Então, o seu processo em Portugal está vinculado àquele artigo da lei. Excepcionalmente, no caso do altamente qualificado. E de trabalho, só o altamente qualificado, porque nenhum nômade digital consegue. Tá? Então, é mais uma vez o governo facilitando para quem é altamente qualificado, porque é interessante para o país a mão de obra qualificada. Perfeito, respondido, super explicado. Além do visto do nômade digital, ele requerer ali um mínimo.
de valor ali que você tem que ter, de receita, existe um valor mínimo exigido para os outros vistos? Um comprovante de renda, assim, um valor mínimo? Tem. Essa Ou... pergunta também é muito interessante. Então, vamos dividir em dois grupos, né? O nômade digital, que é só aquele valor de 4 salários mínimos, então é outra realidade, tá? E todos os outros casos. Então, para todos os outros casos, o entendimento é o mesmo. Qual é o entendimento? O requerente principal, tá? Então, a pessoa que está sendo contratada aqui nesse exemplo precisa comprovar um salário mínimo português para ela, tá? Se ela tem um marido ou uma esposa que vai fazer o acompanhamento familiar, mais 50% para esse marido ou para essa esposa, e vamos supor que tem um filho, né? Tem um filho menor, um filho maior, mas que é a cargo do casal. Então, mais 30%, tá? Então, a regra para todos os tipos de visto é essa: 100% para o requerente principal, Uhum. 50% para o marido, para a esposa, companheiro, companheira, e 30% por filho, tá? Então, tem dois filhos, 30% para um, mais 30% para outro, tá? Então, Ou em termos seja, gerais, esse é o cálculo, é o valor mínimo, tá bem? ou seja, exige planejamento financeiro, né? Planejamento Antes de financeiro. migrar, Mas aqui precisa. uma vantagem também que muitas pessoas não sabem. O valor do contrato ele é considerado para fazer essa prova. Então, Ah, por exemplo, vamos supor que a Tatiana recebeu aqui uma proposta para ganhar 3 salários mínimos portugueses. A Tatiana quer levar o marido ou a esposa e 3 filhos menores. Então, ela vai ter que comprovar 100% para ela, 50% para o marido e 30% para cada filho menor. O valor do contrato dela já serve para ela provar esses meios de subsistência. Então, ela não precisa, digamos assim, despender desse valor, ter uma reserva financeira. O próprio contrato dela já vai, digamos assim, viabilizar para que os familiares venham com ela. perfeito. Muito bom, não sabia disso, legal. É, Que bom, realmente né? essa é uma informação que quando a gente fala, assim, muitas pessoas não fazem ideia, e o que torna tudo mais fácil, né? Então, o valor do Exatamente. contrato pode ser sim considerado para fins de meios de subsistência, que é como a lei determina esse percentual. E é uma coisa assim, que se a pessoa não sabe, desiste, né? Vai Desiste. ver ali os requisitos, a pessoa não fala sobre isso, realmente a pessoa desiste. Então, por isso que É, é bom é realmente ter alguém que exatamente saiba isso. para nos orientar, né? Exatamente. É, Outro dia, até entrando nesse parênteses, você falou de desistir. Outro dia eu fiz uma consultoria e a pessoa falou: Olha, minha proposta é muito boa, mas eu já vi que eu vou ter que esperar ali um ano para juntar o valor para poder levar minha esposa e minha filha. Falei, mas olha, como assim juntar um valor? Se eu não disse que tem uma proposta com uma promessa, ele disse, então. Eu falei, não, então, no caso, esse valor, ele é aceito para você provar. Então, no caso dele, esse valor precisaria ser, matemática não é meu forte, mas é que eu já estou acostumado a fazer, 1,8 salários mínimos portugueses. Um para ele, meio para a esposa e 30% para esse filho menor. E aí passava consideravelmente, e aí, ou seja, ele ia declinar e acabou entendendo que já preenchia esse requisito. exatamente, a informação certa, né? Sim. Ou, quer dizer, a informação errada ou leva a pessoa a desistir, e a informação certa, né, faz a pessoa Às continuar. Por isso que vezes é deixa a importante. oportunidade passar. Exatamente, por isso que é importante a gente contratar alguém de confiança para poder fazer todo esse processo, e nos dar ali todas as orientações necessárias para imigrar da forma certa, sem problemas. Porque, por exemplo, eu agora não sabia. Na minha cabeça eu ia ter que, igual esse cliente seu, eu ia ter que Uhum, esperar, né, se fosse migrar, ia ter que esperar um ano, 2 anos, não sei, né, para conseguir um valor, porque euro é caro, real sim, desvalorizadíssimo. Ainda mais, né, nessa loucura que a gente está de política aqui. Então, realmente é uma informação muito importante da gente mencionar aqui, na live. Privilegiada, hein, pessoal? Vocês estão tendo informações privilegiadíssimas, né, de sim. consultoria aqui. O Décio deixou um pouco mais acima o WhatsApp do escritório do Vitor, né? Vocês, se quiserem salvar aí, fiquem à vontade, mas
No final da live eu também vou passar mais informações sobre todas as redes sociais ali do Vitor. A gente está chegando, tem mais algumas perguntinhas, mas são bem, acho que tranquilas. A maioria acho que você já respondeu. É, tem uma outra pergunta aqui, né? Você já acabou respondendo a comprovação de experiência profissional. Você falou que, né, o pessoal, a carteira de trabalho aqui, eles aceitam sem Uhum. problema nenhum. É, e uma outra pergunta que tem aqui: quem ainda não tem oferta de trabalho pode iniciar o processo de visto mesmo assim? Quem ainda não tem a oferta de trabalho, né? Seria É, mais com um PJ, talvez, né? Para aplicar para ir para ser um prestador de serviço, talvez, é possível, então, ou é mais difícil. nesse momento, não, tá? Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, alguns meses atrás, existia o visto de procura de trabalho, né? Que é exatamente nesses casos, ou seja, a pessoa decidiu, olha, vou me mudar para Portugal, vou pegar um visto de procura de trabalho e lá em Portugal eu sei que tem procura por mão de obra e eu vou justamente procurar um trabalho em Portugal. Esse visto até então ele está suspenso, por quê? Ele era para todas as profissões. Então, qualquer que seja a profissão, tinha o interesse de vir para Portugal trabalhar, a pessoa solicitava um visto de procura de trabalho, que era literalmente genérico, qualquer atividade, e ela podia Uhum. entrar em Portugal. Mas o governo suspendeu e criou, mas ainda não implementou, o visto de procura de trabalho para atividade altamente qualificada. Ou seja, Hum. aquilo que inicialmente era para todas as profissões, vai ser mais uma vez um benefício, né, exclusivo para os profissionais altamente qualificados. Então, ainda não foi regulamentado, a gente acredita que nos próximos meses vai ser regulamentado, o governo vai criar uma regra, né, requisitos, para essa pessoa que ainda não tem a oferta de trabalho, ainda não tem o contrato ou a promessa de contrato, para que ela possa vir para Portugal. E aí, provavelmente, o que o governo vai pedir? Vai pedir a comprovação, né, de experiência profissional na área, habilitações técnicas, diplomas, certificados. Então, ainda está em fase de implementação, mas nos próximos meses, sim, já vai ser possível aplicar para esse visto de procura de trabalho para altamente qualificados. Nossa, não sabia. Eu ouvi falar do procura de trabalho, desse visto, mas eu não sabia que estava suspenso. Eles estão bem rigorosos em relação a isso mesmo. Mas pelo menos vai ter o visto de procura de trabalho de alta qualificação que já se encaixaria ali o pessoal da TI. E uma pergunta Exatamente. é, que me veio aqui na cabeça agora, por exemplo, se eu tiver uma carta proposta, chegar lá em Portugal, por acaso, a empresa desistir de me contratar, eu iria com visto, né, de alta qualificação, no caso, né? Eu posso procurar um trabalho lá ou não? Eu fico à mercê ou tem que voltar, não sei. Pronto. Essa pergunta é muito boa. A gente já teve casos assim também aqui no escritório. Sim, consegue, tá? Então, aqui vamos partir dessa sua pergunta. A pessoa fez um visto altamente qualificado. Então, na altura, ela tinha uma promessa, um contrato com a empresa X. A empresa X Uhum. mandou a promessa, mandou um contrato, a Bruna fez o visto aprovado, chegou em Portugal. Ô, empresa X, já estou em Portugal. Olha, teve mudança de plano, o projeto que você ia fazer parte foi cancelado, e infelizmente a gente não vai prosseguir com a sua contratação. Bruna já está em Portugal, já tem um visto aprovado, ela não vai ficar parada, ela mandou o currículo para outras empresas, a empresa Y, olha, tem interesse, Bruna. Ok. No dia da sua entrevista, você pode apresentar esse contrato com a empresa Y. Ou seja, você não está vinculada àquela empresa que inicialmente te ofertou um contrato, tá? Aham. Isso já aconteceu, tá? Exatamente nesse exemplo que eu dei, ou seja, a empresa disse que um projeto não foi para frente e não podia prosseguir. Mas a pessoa estava aqui, conseguiu um outro contrato com uma outra empresa. O importante é que no dia da entrevista na AIMA, ela tenha um contrato.
seja com aquela empresa que inicialmente fez a proposta ou com uma outra empresa, não tem problema algum, consegue ainda assim se regularizar. Ah, legal, isso é importante. Me veio aqui na cabeça, imagina, a pessoa se programa toda, vai para Portugal e de repente a empresa não contrata e assim, fica como, né? A gente fica perdido, E mas que faz bom o que eles investimento, né? deixam. Chega aqui. Eu Exatamente, falei de um imagina. caso, mas eu já estou me lembrando que já tiveram outros casos ainda, ou seja, não é tão incomum, tá? A gente já pegou e foi aquilo que eu disse. O importante é que naquele momento da entrevista ela tem os documentos que a lei exige. Não precisa ser, ela não está vinculada àquela empresa que, digamos assim, ensejou o visto dela. Ah, perfeito. Que bom. E uma coisa também importante que o pessoal pergunta: é obrigatório já ter moradia ou aluguel lá em Portugal no momento do pedido do visto de, Excelente. de, de trabalho ali? Aham. Não mais, tá? Durante muitos anos, o consulado português exigia que a pessoa comprovasse uma morada, como eles chamam, né? Ou seja, comprovasse um endereço onde ela ficaria em Portugal. Então, em alguns casos, o consulado aceitava contrato de arrendamento, que seria o nosso contrato de locação, imóvel próprio. Em determinados casos, aceitavam reserva de hotel, reserva do Airbnb. Então, existiam algumas formas de comprovar essa morada em Portugal, tá? Mas diria que já há uns 6, 8 meses não é mais necessário. Então, a lei nunca trouxe essa exigência, tá? Então, por exemplo, os requisitos gerais para visto de residência estão lá no artigo 52 da Lei de Estrangeiros, e isso nunca constou. Era mais uma exigência extra do consulado, que obviamente por ser extra, por não estar na lei, é ilegal. Então essa exigência caiu, tá? Ela não existe mais, então até nos formulários, os novos formulários, que toda hora também são feitos novos formulários, já não consta mais essa obrigatoriedade, tá? Então não precisa ter contrato de arrendamento, não precisa ter imóvel próprio, não precisa provar reserva de Airbnb, reserva de hotel, não é mais necessário. Ah, isso é bom. Muito bom. É, Perfeito, realmente respondi. é um benefício. Com certeza. Porque eu, por exemplo, eu achei que tinha que ter, que você tinha que comprovar, já que você, né, tem alguma moradia lá, e como sobreviver também, né? No caso, a carta proposta ou o contrato também seria um comprovante, mas assim, ter um local já para morar, achei que era obrigatório. Mas que bom que não é. Sim, não mais. Excelente. Já dispensaram, digamos assim, esse requisito a mais. Perfeito. E, Vitor, assim, tá levando, em média, mais ou menos, quanto tempo um processo de visto para altamente qualificado? Pronto. O tempo de um processo de visto, tá? Esse tempo, por lei, do altamente qualificado, 30 dias úteis, e para Uhum. todos os outros, 60 dias úteis, tá? Mas esse prazo, você tem que considerar somente quando o processo chega no consulado. Tá? Então, às vezes, é muito comum fazer os processos através de uma empresa que é uma terceirizada do consulado, que é a VFS Global. Então, Uhum. esses documentos primeiro vão para essa empresa, VFS Global, que faz uma espécie de triagem, e depois ela envia para o consulado. Às vezes demora 30 dias, 40 dias para chegar no consulado. Então, o prazo ele começa a partir do momento que chega no consulado. E aí o prazo é de 30 dias úteis para os nômades digitais e 60 dias úteis para todos os demais. Durante o ano ali de 2024, atrasava bastante, mas desde o ano passado, meados de 2025, eu já percebo que esses prazos estão sendo respeitados, tá? Então, por Hum. exemplo, até esse último visto que eu mencionei que a gente recebeu no início de 2026, ficou em menos de 40 dias úteis. Então, não era de altamente qualificado, então era o prazo geral dos 60 dias úteis, e eu acho que em 36 ou 37 dias úteis foi aprovado. Então, é um prazo consideravelmente bom, né? Sim. Até pegou o casal de surpresa, porque eu sempre dou o prazo,
dos 60 dias úteis, e realmente foi bem antes. Então, eu diria que está regularizada essa questão de prazos. Que bom. E, assim, queria perguntar para você quais são os erros mais comuns que fazem o visto ser negado, para a gente já ter noção e não cometer erros. Pronto. Então, os erros mais comuns. Seguramente é a falta de conhecimento no preparo da pasta de documentos, né? É que é como a gente costuma chamar. Então, cada visto tem a sua pastinha, né? Tem uma lista. Então, pelo menos é assim que a gente trabalha aqui no escritório. A gente envia uma lista para cada tipo de visto, de acordo com aquele caso. Então, a gente vai fazendo um checklist, tem todos os documentos, tudo certo, a gente envia. Então, muitas vezes a pessoa acredita que tem o documento, mas é o documento errado, ou às vezes ela tem o documento, mas não está legalizado, falta apostila de AIA. Às vezes tem o documento, mas não tem uma formalidade que o consulado costuma exigir. Né? Eu até falei no início daquela cláusula de validade, ou seja, quando é um visto de trabalho, a empresa manda o contrato, os consulados têm exigido essa cláusula de validade. Então, a pessoa não tem aquele conhecimento, a empresa também não tem. Às vezes, a empresa também, literalmente, não está muito aí para as formalidades. Então, é documento errado, fora do formato correto e, às vezes, fora do prazo. Porque os documentos também ele têm alguns prazos para eles, digamos assim, estarem válidos. Então, por exemplo, aqui mais até uma informação extra. Certidão de casamento. A pessoa se casou em 2010. Ah, eu tenho certidão de casamento, tá aqui. Manda a certidão de casamento, no processo, por exemplo, do acompanhamento familiar. Tá errado. A certidão precisa ter menos de 6 meses. A de casamento, menos de 6 meses. E a apostila de AIA. Então, aquela certidão, teoricamente, a pessoa olhou ali, certidão de casamento, ok, tenho, tá aqui. Ok, ela enviou uma certidão de casamento, mas na validade errada e no formato errado. Então, vai ser negado, vai cair em exigência e a exigência de 10 dias úteis. Não cumpriu a exigência em 10 dias úteis, processo indeferido. Obrigada. Então, às vezes, não tem nem tempo da pessoa cumprir. Né? Dependendo do que é do documento, ela não consegue. Né? Ela não consegue, em 10 dias úteis, ter aquele documento no formato certo. Então, caiu em exigência, não cumpriu, processo indeferido. Nossa, são muitos detalhes assim que a gente tem que se atentar mesmo. E Sim. pegando esse gancho, o que que assim mais atrasa um Ah, processo de e só um visto? ABS, o consulado adora. O consulado ele quer ter menos trabalho, a verdade é essa. Vai pegar o processo da Bruna. Certidão de casamento. Ih, tem aqui 8 meses. Não vou nem pensar. Tchau, ó, exigência. Não cumpriu 10 dias úteis, processo indeferido. Ou seja, eles adoram. Nada impede que você faça um novo processo, enfim. Mas eles não vão ser, digamos assim, solícitos e fazer vista grossa. Às vezes, até o documento correto, eles perturbam com alguma exigência descabida. Então, eu diria que nos últimos anos, ali nos últimos 2 anos, eles estão muito burocráticos com a documentação. Então, basicamente, também respondendo a próxima pergunta, que seria o que que pode atrasar, é documento incorreto, né? Atrasar Exatamente. muito o processo Exatamente. Documento incorreto, ou documento correto, mas fora do formato exigido. exigido. Perfeito. Respondido. Estamos chegando aqui nas perguntinhas finais já. E o que é muito perguntado também sobre a documentação, porque a gente sai daqui com o documento do Brasil, né? Mas assim, antes de chegar em Portugal e depois de chegar em Portugal, quais são os primeiros documentos? Ou eu posso pedir já daqui do Brasil alguns documentos para eu adiantar alguma coisa? É possível fazer isso? Você faz esse serviço, de orientação ou para solicitar, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, mas eu quero já solicitar algum documento em Portugal. Você consegue me representar aí fiscalmente e solicitar para mim? Pronto. Então, eu diria que 4 documentos assim essenciais, né, para você começar a sua vida aqui em Portugal. O primeiro pode solicitar ainda no Brasil, tá? Então, por exemplo, através de um advogado em Portugal, e aí precisa ser realmente um advogado em Portugal, não pode ser um advogado no Brasil, é possível já solicitar um NIF, tá?
O NIF é muito equivalente ao nosso CPF no Brasil, né? Todo mundo escuta isso, mas ele é ainda mais importante. Então, para você ter um contrato de trabalho, para você ter uma conta de telefone pré-pago, telefone pós-pago, enfim, tudo você precisa ter um NIF, tá? Então, atualmente, já há algum tempo, nós conseguimos fazer esse NIF com a pessoa ainda no Brasil. Então, basicamente, ela vai nos enviar ali alguns documentos em PDF e a gente consegue solicitar o NIF. Tá? Então, eu diria que o primeiro seria o NIF. O outro documento é o NIS. Tá? O NIS é a inscrição na Segurança Social, que atualmente tem sido mais difícil. Então, em outrora, né, alguns meses atrás, um ano atrás, a gente conseguia também solicitar à distância, mas atualmente somente quando a pessoa já está aqui em Portugal. Então, eu diria que o segundo documento é o NIS, que é a Segurança Social. Aí, o terceiro documento é o próprio título de residência, né, que é quando ela passa na entrevista da AIME em Portugal. E, após ter o título de residência, o quarto documento eu diria que é o número de utente. O utente é o número de sistema do Sistema de Saúde Público português, né? Então, em ordem cronológica, realmente seria essa. O NIF, ainda no país de origem, consegue. Entrou em Portugal, NIS, título de residência e o utente. E você consegue fazer por aí, né? Assim, você Sim, faz serviço, desculpa. Você faz serviço da solicitação do NIF, se a pessoa estiver sim, aqui no Brasil. exatamente. O NIF a gente faz, Perfeito. a gente tem até uma forma simplificada, como a gente já faz há muitos anos. Literalmente, a pessoa envia para a gente 3 documentos digitalizados em PDF, então ela nem precisa enviar o original para Portugal, que é mais uma economia, né? De tempo e também de valor. A gente solicita o NIF, geralmente ele fica pronto atualmente 1 semana a 3 semanas, uma média ali de 2 semanas, e a gente consegue sim já fazer o NIF, que muitas vezes Perfeito. as próprias empresas pedem para fazer o contrato, né? Então, digamos assim, é o primeiro documento, né, o mais importante. É isso aí. A Thalita colocou, inclusive, o comentário. Algumas empresas pedem o NIS para contratar. Após estar em Portugal com visto, antes da AIMA, qual o valor do serviço do NIS? Você tem informação, Vitor, do valor? Após Mais ou estar em menos? Portugal com visto antes da AIMA. Qual o valor de serviço do NIS? Olha, vai depender da forma que a gente vai fazer o NIS, se a gente vai fazer presencialmente ou à distância, tá? Mas eu diria que varia ali de 150, às vezes algum escritório cobram 300 euros, então eu diria que é nessa média de valor, tá? Pro Perfeito. NIS. Para o NIF também eu Hum, diria que é uma média um pouco, eu diria que fica ali entre os 250 a 300, porque o NIF, até para explicar, ele traz uma responsabilidade, tá? Enquanto que o NIS não traz nenhuma responsabilidade, o NIF traz. Então, exemplo, até aquele cidadão estrangeiro ter o título de residência, quem solicita o NIF para ela é o representante fiscal dela. Então, vai receber as cartas da autoridade tributária e tem a obrigação de repassar essas cartas, enfim. Então, traz uma obrigação, não é só solicitar o documento, ele de fato tem uma obrigação perante a autoridade tributária, que seria a Receita Federal no Brasil. Então, por isso que o NIF geralmente tem um valor um pouco acima do NIS, por conta da responsabilidade que traz. entendi. E se a gente quiser contratar você para fazer o NIF e o NIS, você faz também? Por exemplo, o NIF você faz independente se estiver lá ou não, Sim, mas o outro você consegue fazer por aí também. Chegando aí em sim, o Portugal, NIS você também. consegue fazer. Só que atualmente a Segurança Social já pede que tenha já o visto, né? Ah, Ou tá. seja, enquanto que o NIF basta ter literalmente o passaporte, a gente já consegue fazer, o NIS, que é a Segurança Social, precisa ter o visto já deferido. Ah, perfeito. Entendi. Respondidíssimo. Acho que só tenho mais algumas, outras você já respondeu todas. Sobre levar familiar, você também falou um pouco, né? Que precisa de ter uma renda ali de 50%, sendo Uhum. cônjuge, né? E filhos, 30%.
Tem uma pergunta aqui em relação ao cálculo que deve ser feito de quanto levar para Portugal, ahn, ou de quanto deve ter em banco português antes de pedir o visto ou entrar no país. Tem que ter tem que fazer isso ou não tem necessidade? Ou depende do visto? Depende do visto. Foi até aquilo que a gente falou do valor do contrato, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que seja um visto de trabalho, seja ele o trabalho subordinado, contrato de prestação de serviço, altamente qualificado, nômade digital. Então, para quem vai, de certa forma, se regularizar pelo trabalho, ele não precisa ter um valor numa conta portuguesa, ou seja, um valor alto depositado numa conta portuguesa, porque aquele próprio contrato já vai servir para comprovar o valor, tá? Então, o contrato já é, digamos assim, uma forma de comprovar o valor. Exceções, que não é no caso aqui dos profissionais da área de tecnologia, mas, por exemplo, exceções para quem é aposentado, para quem vive de rendimentos. Então, por exemplo, a pessoa tem uma empresa. Então, nesse tipo de visto, que seria o visto D7, que seria o aposentado, pessoas que vivam de rendimentos, aí sim ela precisa ter pelo menos 12 vezes o salário mínimo português depositado em Portugal, tá? Isso não quer dizer que esse valor vai ser usado, ou seja, o governo vai usar ele de alguma forma. Não, é como se fosse só uma garantia que o Estado português tem de que, ok, essa pessoa vai vir para Portugal, então ela é aposentada, ela não vai trabalhar aqui. Princípio, claro que ela pode trabalhar também. Então, eu quero, como eu vou dar um título para ela, eu quero que pelo menos ela demonstre que durante um ano ela já tem um valor depositado em Portugal para subsistência, né? Então, nesses casos, Ok. pede o valor depositado num banco português, no caso do aposentado, titular de rendimentos. Mas, para quem vai vir trabalhar, o próprio contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço, já é a prova desse meio de subsistência. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui no final. Só temos mais duas perguntas aqui. Antes da gente fazer a pergunta, que a gente já até comentou um pouquinho sobre ela, mas eu queria desenvolver melhor. Antes dela, você tem algum conselho para dar hoje para os profissionais de TI que são altamente qualificados, né? Que estão pensando em ir para Portugal? Porque hoje a gente está ouvindo muita coisa na internet. Ah, que Portugal não é o melhor país para imigrar agora por conta dessas novas regras. Mas hoje, você estando aí, né, no seu lugar de fala, né, sendo advogado, trabalhando com esse processo migratório, hoje, você tem algum conselho para dar para as pessoas que são da TI e que estão pensando em ir para Portugal? Pronto. Antes até de responder essa sua pergunta, trazer um plus que muita gente também não sabe e que no caso dos brasileiros é muito comum, é para quem tem nacionalidade de país da União Europeia, tá? É português, é espanhol, é italiano. Então, geralmente no Brasil a gente tem uma comunidade muito grande de descendentes portugueses e descendentes italianos. Então, se você tem um passaporte europeu, qualquer que seja, ou o seu marido ou a sua esposa tem, é muito mais simples de se regularizar e basicamente não precisa de um visto, tá? Então, só para trazer essa informação, eu sei que não é o foco, né, Uhum. do nosso encontro, mas é só para não deixar passar, porque isso é muito importante. Então, eu tenho passaporte europeu, ou minha esposa tem o passaporte europeu, seja ele da Itália, Portugal, Espanha, a sua regularização fica muito mais rápida e muito mais simples, tá? Então, é mais benéfico em tudo. E entrando agora na sua pergunta, que seria um conselho, né? Então, um conselho que eu já dou desde o início, né, seria sempre, sempre, sempre o planejamento. Então, entender os prazos, entender que tudo requer um tempo, seja para o visto ser aprovado, seja para o título de residência chegar. Então, nada mais do que planejamento. Saber qual tipo de visto, então qual tipo de contrato eu preciso. Se eu vou precisar de um contrato, vou levar um familiar. Então, eu sei que tem que ter ali, pelo menos no contrato, vai um salário mínimo e meio português, para eu poder levar, né, minha esposa ou levar meu marido. Se eu tenho filhos menores, um valor um pouquinho maior, como a gente falou.
Então, realmente, o primeiro passo é um planejamento, né? Fazer uma consultoria migratória, entender bem o que vai precisar para chegar e ter o objetivo final, que é o título de residência, né? Porque tudo se torna, digamos assim, tudo se completa quando você tem o título, que aí você é um residente legal, e aí você, digamos assim, tem tudo mais simplificado em Portugal. Então, a palavra-chave é planejamento. Perfeito. Como a gente costuma dizer, né, no Planejamento. Brasil, né, o jeitinho brasileiro, até 2 anos atrás, ok, dava para fazer um jeitinho brasileiro, vir sem visto, tal, ali eu me acerto, mas atualmente não. Infelizmente, atualmente está tudo bem, digamos assim, correto, né? Então está tudo bem certinho, bem burocrático. Então, planejamento é para você não se É frustrar fundamental. e para você não perder dinheiro muitas vezes também. Planejamento, assim, de tudo, né? Não só E financeiro, mas, assim, de tudo, de né? tudo. E, claro, não esquecer de contratar uma consultoria como a do Vitor, né? Contratar, aproveitando já, a gente está no final da live, eu vou pedir para o Décio colocar aqui as mídias sociais do Vitor. Não esquecer, gente, se for emigrar para Portugal, pensa no Vitor, pensa no escritório do Vitor, ele tá a par, né, tá à frente disso há muito tempo, então vocês viram o quanto ele sabe que o quanto de informação importante, relevante, segredos que ele revelou aqui. Então, é uma pessoa super qualificada. Então, a gente vai deixar todas as informações do Vitor aqui para que vocês depois possam entrar em contato com ele, com o escritório dele. E já que vocês pensam em migrar, né, obviamente, contratar o Vitor, que vocês sabem que vão estar em boas mãos. E a gente vai caminhando aqui para o final. E a pergunta, assim, que todo mundo, a polêmica, né, que a gente mais vê aí, será que Portugal, assim, realmente está fechando as portas para imigrantes? Pelo que a gente conversou aqui, eu entendo que eles estão querendo se regularizar. Então, a pessoa que não é, né, regularizada lá em Portugal, eles querem que esse profissional se regularize. Pelo que eu entendi, eles querem restringir as leis, assim, no sentido de regularizar, que não está errado, né? Ao ver, é o correto a pessoa chegar, se regularizar, ou melhor, se planejar antes de ir e ir com visto certo, ir com, né, com planejamento financeiro correto. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eles querem apenas regularizar, né? Então, esse burburinho todo aí que tá na internet, nas mídias, eu vejo como um alarme, assim, para pessoas que não são regularizados, né, Vitor? Me É, complemente é no seu ponto exatamente de vista. isso. Eu não diria que Portugal está fechando as portas, tá? Até porque Portugal e os outros países da União Europeia, né, Itália, Espanha, todos esses países sabem que eles dependem da imigração, tá? Até do ponto de vista de longevidade da sociedade. Então, se não forem os imigrantes, por exemplo, até na Itália, eles fizeram um estudo quando eles começaram digamos assim, tornar tudo menos burocrático, que até 2100 a população ia diminuir 10%. Então, a verdade é que todo país da União Europeia tem a natalidade baixa e, consequentemente, precisa da imigração para manter segurança social e, inclusive, a própria população. O que aconteceu é que Portugal, durante ali, desde a pandemia, ou até um pouquinho antes, 2018 até 2024, ele estava literalmente um país sem lei. Basicamente, todas as pessoas vinham para cá como turista, muitas pessoas sem planejamento nenhum, não tinham intenção, não sabiam, enfim, vamos lá, vamos ver o que que dá. E o que aconteceu? Centenas de milhares de pessoas em Portugal sem conseguir se regularizar, ou porque não conseguiam ter trabalho, ou porque tinham um trabalho, mas era um trabalho informal. Então, quando chegava lá na entrevista da AIMA, por ser um trabalho informal, não conseguia comprovar esse vínculo. Ou seja, Portugal acumulou nesses 5, 6 anos centenas de milhares de imigrantes sem regularização. E isso era muito ruim do ponto de vista interno, mas também pensando como Portugal é a União Europeia, porque muitas vezes a pessoa ficava aqui um tempo e ia para outros países, ou seja, então o que Portugal
está pensando em fazer e tem feito é trazer as pessoas de forma organizada para controlar bem e saber quem está aqui, né? Então, por exemplo, antigamente a pessoa vinha como turista, Portugal não tinha acesso a nenhuma informação. Hoje em dia, não. Ok, você quer vir trabalhar? Você pode vir trabalhar. Existem os mecanismos legais para isso, mas a gente quer saber quem você é, onde você vai trabalhar, quem são os familiares que você vai trazer, até por uma questão de segurança, né? Portugal é um país muito seguro. Então, às vezes, as pessoas pensam, um país A ou B, o seu salário é maior, ok. Mas muitas pessoas escolhem aqui pela questão da segurança, da cultura, do idioma. Então, é um país de adaptação fácil. Clima, né? Então, enfim, é um país ótimo para você vir e se adaptar, para nós brasileiros principalmente. Então, essas novas regras foram para, olha, vamos apertar um pouco para a gente conseguir zerar essas pendências, que são milhares de pessoas, e aos poucos a gente vai conseguindo ter tudo mais organizado. Porque realmente, durante uns 6 anos, ficou um pouco de um caos, né? Todo mundo entrava, não sabia como fazer, e a pessoa vai ficando, vai ficando. Então, eu não diria que fechou as portas ou está fechando as portas, mas está tentando se organizar para poder ter uma E é o imigração correto, né? controlada, que é a forma correta. Perfeito. E para nós brasileiros, sempre temos muitas vantagens, né? Vantagens lícitas, vantagens legais, por sermos membro da comunidade de língua de países portugueses, né? Então, a língua portuguesa, para nós, exige uma flexibilidade, né? Traz uma flexibilidade para documentação, para prazos, para tudo. Então, não diria que está fechando as portas, mas está se organizando, está organizando a casa, digamos assim. Concordo, concordo, com certeza. E a gente viu aí que tem vários tipos de vistos, inclusive para quem é de TI, esse visto de alta qualificação, nômade digital, são vistos que, se você souber ali aplicar, como a sua, você tem essas peculiaridades. O seguro-saúde, que eu não sabia, que você falou, é um benefício. O fato de você ter experiências, né, em locais que você já trabalhou muito. Então, essas coisas, e a gente vê que eles estão querendo flexibilizar, principalmente essas pessoas que têm a alta qualificação, né, como eles chamam, né? Não só os profissionais de TI, mas outras funções também. Então, eu vejo isso como um benefício, tá, que eles dão para as pessoas que, né, estão nesse requisito aí de alta qualificação. Então, assim, não estão fechando as portas, pelo contrário, estão se organizando, como o Vitor bem falou, e se regularizando, que é o correto, né? É necessário que a gente vá Imagina, você está imigrando para outro país, você ir sem visto, ficar lá sem planejamento, imagina, acontece alguma coisa contigo, precisa de um hospital, enfim, é Exatamente. necessário, né? Que você vá da forma correta, regularizado. Bom, Vitor. Ótimos esclarecimentos. Você foi excelente aqui conosco. Agradecer Obrigado. mais uma vez a sua disponibilidade. Sei que aí já é tarde pra caramba em Portugal. Foi ótimo a nossa conversa. Eu acredito que o pessoal tenha gostado bastante, agregou muito, né? Pelo menos para mim, várias coisas que eu não sabia que eu pude aprender aqui com você e tenho certeza que o pessoal aprendeu também. Então, você pode falar o seu Instagram, que aqui o pessoal do Brasil, eu não sei aí em Portugal, mas o pessoal usa muito Instagram aqui e LinkedIn, né? Então a gente usa muito LinkedIn e Instagram. Mas você pode recomendar suas mídias sociais, se você tiver aí, para botar aqui no chat. E agradecer bastante a sua disponibilidade. Espero que a gente possa se encontrar novamente com outros assuntos também, mas basicamente imigratórios, né? E é isso. Pronto, eu que agradeço o convite seu, do Décio, foi muito bacana. Tinha aqui algumas perguntas, né, a gente conseguiu interagir. É muito importante passar a informação, né? A gente ter informação é legal, mas a gente passar a informação também é muito bom. E todos nós precisamos de informação, né? No mundo de hoje, Com informação certeza. e da fonte certa, né, é muito importante. Você mencionou das redes sociais, né?
Para quem vai vir para Portugal já se acostuma que aqui o Facebook para os portugueses é até mais forte do que o Instagram. Eu sei que para nós brasileiros é o Instagram, né? E outra coisa que aqui é muito comum e que a gente tem que se adaptar para quem vai vir é o SMS. Aqui os portugueses, os serviços é tudo SMS. Então, assim, eu não tinha mais hábito Sério? nenhum de SMS e aqui em Portugal é muito comum. Então, Nossa, eu Facebook não e sabia. SMS são, digamos assim, mais do que o WhatsApp e Instagram. Então, tem um Instagram profissional do escritório, que é o Forte, com I, né, que é o meu sobrenome, Forte Advocacia, tá? Tem o WhatsApp, né, que eu vi aqui que mais cedo, acho que o Décio até compartilhou novamente, então tem o nosso WhatsApp do escritório, então a gente tem sempre uma assessora que no horário comercial responde as mensagens, passa para mim, enfim, obviamente que eu também dou continuidade nos atendimentos. É, e basicamente nós usamos o WhatsApp para contatos e o Instagram profissional. No Instagram a gente sempre coloca novidades, posta informações também, né? Eu geralmente faço vídeos ali, stories para trazer, porque está tudo sempre mudando. E também Sim. lembrar que além da parte de imigração, uma outra atividade principal do nosso escritório é a nacionalidade. Então, para quem tem direito à nacionalidade portuguesa, familiares, também é um serviço que nós fazemos com muita frequência. Então, deixo aqui aberto para seguir o Instagram, para enviar uma mensagem, tirar uma dúvida, enfim. Fiquem à vontade, um prazer estar com vocês. A gente que agradece, é um prazer nosso também. E só uma última pergunta sobre nacionalidade. Só serve, por exemplo, se for pai, mãe, avô e avó, certo? Se for, né, pela descendência, sim, tá? Então, tem que estar pelo Bisa, menos não. perder duas gerações não pode, mas, ou seja, bisavô não. O que pode ser feito é o seguinte, né? Vamos supor que o seu pai é neto de português, então o seu pai pode fazer a nacionalidade e você também. Então a regra da nacionalidade familiar não pode perder duas gerações, ou seja, não pode deixar que duas gerações morram sem a nacionalidade. Então o português foi para o Brasil, enfim, teve o filho faleceu. Ah, mas o neto do português está vivo. Tira a nacionalidade desse neto, que aí todo mundo passa a ter direito de novo. Então, é Ah, não legal. deixar perder duas gerações. Perfeito. Beleza, Vitor. Muito obrigada de novo. Imagina, de Pessoal que está nada. aqui, obrigada por vocês estarem até aqui, até agora, né, conosco. Fizemos aí, né, uma hora e meia aí, quase 1 hora e 40 minutos aí de live, tá? Então, agradecer a vocês. A gente vai colocar nas mídias sociais para vocês reverem, né, essa live e consumir bastante informação. Bom, Vitor, sucesso aí para você. A gente vai se Obrigado, uma falando. ótima semana para todo mundo. Ótima semana para todos. Beijo. Até a próxima.